Toma elas em tuas mãos e tudo seja feito hoje para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus. Paz esteja conosco. Pode tomar assento. Glória a Deus. Nem Salomão. Everton, por favor, pega aquele cajado ali para mim. Espera que eu vou te devolver, tá? Cajado atualizado, né? Olha, cabo USB, tudinho. Moisés abriu o mar, com esse aqui abre o quê? O site. Se não tiver bem o louvor, você liga ele, pluga, vem um louvor novo. Olha, um cajado atualizado. A Bíblia se atualiza todo dia, né? Mas o cajado tem que atualizar. Hoje eu quero falar sobre duas coisinhas. Salvação e prosperidade. Duas coisas que, se a gente entender e compreender, entender o propósito de Deus em nos salvar, entender o propósito de Deus em nos abençoar materialmente, a gente vai ser uma igreja que representa Cristo. Nós vamos ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo como eles nos criaram. Desfaçamos o homem nossa imagem e semelhança. A vinda de Cristo é tão séria e tão importante que ela divide os dois períodos. Ela traz o antes e traz o depois. Ela nos mostra um marco. E quando o homem lá no Éden perde a salvação, nós perdemos os direitos, perdemos a vida eterna. E tem que ter um plano para esse resgate. Deus planejou, Deus trouxe, Deus tentou, mas ele chega em Cristo, Cristo Jesus. Em João 3,16, ele vai dizer que ele deu o único filho dele, para todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Ele começa dando o todo, dando tudo que ele tinha um filho ele deu. E deu para vir e morrer por mim e por você. Olha que coisa tremenda e o valor que ele dá à criatura que ele criou. Ele nos criou para ter uma morada no Éden. Quando nós perdemos, ele busca trazer nós de volta. E esta volta foi preço de sangue. Sangue não qualquer, sangue inocente. Sangue de alguém que veio e disse, eu vou fazer o que eles não vão conseguir fazer. Eu vou levar o pecado deles sobre mim. Eu vou libertá-los. E ele veio, então, você conhece a história, você sabe a história. Ele veio e morre na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E isso ele nos deixa claro, que se a gente morrer, a gente também vai ressuscitar. Mas ele nos dá o direito de novo de estar nessa terra e aqui sermos abençoados. Em João 3,16 ele entrega, mas em 1 de João 3,16 ele diz para nós nos entregar. Aqui é uma mão dupla. Aqui é a imagem e semelhança de Cristo. Ele diz em 1 de João 3,16, e nisto vereis o amor.
E nisto você vai conhecer realmente o amor daqueles que têm Cristo. E Jesus vai dizer ali: eu entreguei a minha vida por vocês. Vocês devem entregar a vida de vocês pelo outro. Essa imagem, essa semelhança de Cristo que muitas vezes é muito difícil a gente viver, a gente não quer se entregar. A gente quer ser salvo. Mas nós somos salvos para levar a salvação. Nós não somos salvos simplesmente porque Cristo achou de nos salvar. Não, e nos salvou para a gente levar a salvação. Para a gente comunicar esse Cristo e apresentar esse Cristo de verdade. Não é simplesmente falar de Cristo. Não é simplesmente cantar, pregar, ministrar. Até porque muitas vezes a gente no pregar estraga Cristo, no ministrar estraga Cristo, no cantar estraga Cristo, porque muitas vezes a gente está cantando para nós mesmos, estamos pregando para nós mesmos. E a nossa vida não canta e nem prega. E a nossa vida tem que cantar louvando e tem que pregar andando. Eu contei aqui na quarta-feira, no discipulado, que eu sempre fico na porta do templo até basicamente o último a entrar. Eu estava lá na Compensa, na porta, e lá do outro lado da rua vem um jovem. Vem um jovem, atravessa a rua e olha para mim, estava eu e mais duas pessoas ali, e ele diz: pastor, eu atravessei a rua para pegar na sua mão. Não sei quem é esse jovem, não conheço. Aí ele disse: porque a mulher do fluxo de sangue tocou na veste de Jesus e foi curada. Eu quero tocar na sua mão. Olha que coisa louca, humanamente falando. Mas era assim que as pessoas teriam que nos ver. As pessoas tinham que ver, olhar para nós e dizer: dessa pessoa vai sair coisa boa. Dessa pessoa vai sair alguma virtude, vai sair nem que seja uma só palavra, mas vai sair uma palavra da boca dessa pessoa que vem de Deus. Muitas vezes a gente vê cristãos, pastores, levitas, contando até piadinha. Não vai trazer Jesus, vai afastar Jesus. E isso me chamou a atenção, mas na semana agora, essa semana que terminou ontem, né, que hoje inicia-se outra, esse rapaz voltou à igreja. Eu estava lá, eu vou toda manhã para a igreja, tanto naquela quanto nessa. Eu estou vindo todo dia aqui, todo dia lá. Se você quiser me encontrar, pode vir aqui. E na semana que vem vai ter o nosso gabinete aqui, em nome de Jesus. Vai ter a salinha das crianças e o gabinete aqui. E esse rapaz voltou quase um mês depois e ficou 1 hora comigo conversando. E ele disse: pastor, sabe o que aconteceu nesse tempo que eu peguei na sua mão? Eu disse: não, não sei. Ele disse: eu não usei mais droga. Eu não usei mais droga. Daí ele disse: mas eu quero que o senhor faça na minha vida o que o senhor fez na vida dos outros. Eu falei: que outros? Ele disse: as pessoas que falaram do Senhor e eu vim aqui. Digo: não sei quem, mas eu quero te dizer que eu não fiz. Quem fez foi Jesus. Ele disse: mas foi através do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero que a gente reflita se a nossa salvação está levando a salvação para outras pessoas. Se a nossa libertação está libertando outras pessoas. Se o teu testemunho de vida está influenciando outras pessoas. Se pessoas que bebiam, que se drogavam, se prostituíam, e sabe que você era, mas não é mais. Se isso está influenciando vidas. Se isso está mudando a história de pessoas. Então a Bíblia ela vem para salvar e nos fazer salvadores. Levar a salvação, mudar vida. Nós não estamos aqui simplesmente para passar um período e dizer: Cristo me salvou. E aí? O que aconteceu na tua vida que Ele te salvou? O que essa salvação está influenciando? O que isso está mudando vidas? O que isso está mudando gerações? Ou se você morrer hoje, se eu morrer hoje, quem fica no nosso lugar? É uma preocupação minha hoje.
É a minha preocupação hoje. Quem aqui gostaria, de fato, de ser pastor? Não é ter uma carteirinha de teólogo, não. Teólogo não foi, não é e nunca será pastor. É um teólogo, um conhecedor, que tem que ser, você tem que estudar teologia, porque você é pastor, tem que estudar teologia, porque você faz parte, mas a teologia não forma um pastor. Tem que ter marcas, tem que ter sinais. A vida de pastor é marcada por grandes marcas, grandes dores. E você deve conhecer teu pastor. Tem que pedir as marcas dele, os sinais, os desafios. A primeira vez que era para ter morrido era com 2 anos de idade. Eu não vou contar a minha história aqui, não é isso. Estou dizendo, quem gostaria hoje de ser pastor? Ser pastor é fácil. É vir pregar? Pastor não precisa nem vir pregar. Pastor não precisa nem subir aqui. Mas muitas vezes a pessoa quer ser pastor para ser pastor aqui. Pastor é depois daqui. Ali não. Ali é o mensageiro. É pregação, Bruno. A pastor é no dia a dia. Quer conhecer o pastor? Converse com essa pessoa. Essa aqui vive há 43 anos com o pastor dessa igreja. Quer conhecer um pouquinho dele? Pergunta para ela. É simples. Um dia essa pessoa, uns 20 anos atrás, disse, olha, se você continuar pregando e chegando em casa e vivendo outra coisa, eu vou contar para a igreja. Aí você vai dizer, o senhor batia na esposa, o senhor fazia o quê? Não batia, não fazia nada. Só que eu pregava uma coisa e vivia outra. Eu falei para ela, você não precisa contar. Porque eu entendi o recado. Viver o que você prega. Você é salvo. Leve a salvação. Você foi liberto, leve a libertação. Você foi curado, leve a cura. Leve, não tenha vergonha de anunciar Cristo, o verdadeiro. Cristo que salva, Cristo que batiza, Cristo que cura e Cristo que vai voltar e levar a sua igreja. Dê glória junto, dê aleluia. Gálatas 5:1. Eu já citei 2 textos, tá? Ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma vez livre, seja livre. Uma vez liberto, seja liberto. Seja liberto de você mesmo, do antigo homem, da antiga mulher, daquelas práticas terríveis. Seja liberto e viva uma vida diferente. Às vezes nós pecamos e continuamos pecando, mas Jesus veio e levou sobre si todos os nossos pecados. Ele não foi pecador, mas se fez e levou sobre si os pecados, as maldições, as dores, as doenças, e nós temos que começar a viver isso. E nós temos que começar. Então, Cristo veio para nos resgatar e salvar. E através da salvação, nós temos que salvar pessoas. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios. Tem um ministério para mim e para você.
Não é um ministério pastoral meu, teu. É um ministério para todos que têm Cristo. Todos. Segundo Vasco, segundo Coríntios. Hoje disse que o Vasco vai ganhar do Palmeiras de 2-0, eu não acredito. Você acredita nisso? Olha, teve um amém aqui. Um amém bem fraquinho, mas teve. Um amém de quem só tem a salvação, não crê. Quando eu faço isso é para ver se você lembra a última frase que eu disse. Você lembra? Eu faço isso mesmo, só para ver. 5,18, por favor. 2 Coríntios 5,18. 18 até o 20. Eu estou com a Bíblia aberta, mas vou ler aqui, que é a mesma tradução daí. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério. Qual ministério? Olha para a pessoa do lado e diga, você sabia que você tem um ministério? Tem vezes que você diz, eu não tenho ministério nenhum, está aqui, ó. Tu tem o ministério da reconciliação, trazer pessoas para Cristo. Traga a pessoa para Cristo. Além das armas normais da Bíblia, aqui nós temos uma arma poderosa, chamada GC. O que é o GC? O que é a sigla GC? Quer dizer o quê? Grupo de crescimento. E para crescer tem que ter o quê? Filhos espirituais. Mas tem um GC que a gente já lançou há tempo e agora temos que pegar firme. O GC número 1. Conhece o GC número 1? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É onde você vai fazer o teu GC de crescimento, vai crescer a tua casa, a tua família, a união, a comunhão, e eles vão vir para a igreja, porque uma hora, água mole em pedra dura, bate, a palavra todo tempo, um dia vai entrar, não tenha pressa, mas não pare de pingar. Tem que pingar, tem que entrar na cabeça das pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que entrar é eu e você que já temos Cristo. Não vai vir do outro. Às vezes a gente quer que o outro faça o que é o nosso ministério, de reconciliar. A gente quer que o outro nos reconcilie, que o outro venha. Não, é eu que tenho que ir trazê-lo. Estamos juntos ainda? Não perca, 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. 20. Portanto, somos o quê? É coisa pouca? É um embaixador. Vamos começar a valorizar o que Deus valorizou, o que Deus disse. Se pegar toda a riqueza da terra, toda, não paga uma vida. Vamos valorizar o que Deus valorizou, que é eu, diga eu. Deus valorizou essa pessoa. Agora, essa pessoa tem que valorizar a outra pessoa. Muitas vezes a gente acha, essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais saída. Não teve para você? E aqui está minha esposa, que vocês podem perguntar tudo o que eu falo, quando eu falo de mim, você pode ir depois com ela e fazer um monte de perguntas. Eu, antes de ser cristão, antes de vir para a igreja, eu dormia abraçado com o pastor. Acredita nisso? É. Eu chegava de madrugada e entrava para dentro de casa abraçado no meu pastor alemão. Era um pastor que me levava para dentro de casa. Eu descia do carro, abraçava meu cachorro grande, pastor alemão, e ele me levava arrastando.
É esse o pastor que vocês têm, que foi liberto disso. E tinha uma senhora de idade do lado da minha casa, que ela toda madrugada abria a janela quando eu chegava e dizia: ô, velha fofoqueira. Aí um dia eu me converti, Deus disse: vai lá na casa dessa velha. Aí eu fui, daí o filho dela, pior do que eu, ele disse: o dia que esse cara se converter, eu me converto. Ela era uma senhora de idade, de oração. Daí um dia ela falou: eu não era uma velha fofoqueira, nunca fui. Eu ficava orando para você de madrugada, eu sabia a hora que você chegava e eu estava intercedendo. Aí eu estava em Manaus já, Deus disse: está na hora de você voltar naquela senhora, Dona Otília, porque ela está para morrer. Eu falei: e aí, o que eu vou fazer? Você tem que ir lá, porque o filho dela tem que se libertar. Aí eu fui, eu fiz uma viagem daqui até lá. Quando eu cheguei na casa dela, o filho estava nas drogas e na bebida no quarto. Eu disse: irmã Otília, eu voltei aqui para lhe dizer que hoje eu sou pastor. Ele saiu do quarto cambaleando e veio e disse: hoje eu paro. Sabe o que esse cara é hoje? Pastor. Está na hora de a gente ser cristão. Levar Cristo. Testemunhar, não ter vergonha. Eu tenho vergonha de falar do passado, então tu não está liberto. Ter vergonha não está liberto. Porque não tenha vergonha de falar a verdade. E não a verdade de doa quem doer. Daí essa verdade é perigosa. Porque até essa verdade eu tenho que saber falar a verdade. Mas hoje eu estou dizendo para nós, igreja, Cristo nos salvou para levar a salvação. E Cristo está às portas, está voltando, os sinais estão tudo aí. Não dá mais tempo de esperar para outros levar a mensagem. Pega o cajado, atualiza o teu cajado, põe um cabo USB ali e lance mensagem através desse USB aqui, desse cajado que Deus te deu. Estamos juntos ainda? Diga: salvo para salvar, liberto para libertar, abençoado para abençoar. Você sabe que tudo que Deus nos dá não é para nós? Sabia disso? Deus nos dá riqueza, não é para nós, não. É para a gente abençoar. Porque quanto mais você entender e quanto mais você abençoar, a Bíblia diz que as portas com portas e janelas dos céus se abrem sobre tua vida. Deus não dá nada para nós simplesmente para a gente dizer que tem. Deus nos dá porque Ele entende o nosso coração abençoador. Olha aqui, o Cota viajou, o Cota ficou um mês fora, mas ele volta e voltou até com uma garrafa diferente. O chazinho é o mesmo e na casa dele nunca vai faltar um chá. Cota aqui não dá para trazer, mas um chazinho desse, com uma torradinha, com alho e óleo, um queijo coalho de búfala, é uma coisa tremenda. Então, aqui não dá, mas em outro lugar dá. É só dicas, que quem tem uma garrafa dessa e um chá desse tem torrada e queijo. Vamos para a prosperidade. O que Deus diz para Abraão? A quem te abençoar, abençoarei. A quem amaldiçoar, tem muita gente que quer prosperar e não vai prosperar. Porque ele quer prosperar para ele ter bens para ele. E Deus te dá para você ser um abençoador. É mais ou menos que nem clara de ovo em neve.
Quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Quanto mais você bate a clara de ovo, mais ela cresce. Cresce e ganha consistência. E quando você bate ela, você pode virar ela de cabeça para baixo que ela não cai, porque ela está firme. Quando você entender que a prosperidade que Deus te dá é para abençoar, você vai ser muito próspero. Você vai avançar de uma maneira que você não imagina, porque cada vez mais vai ficando consolidado. Então nós temos que aprender não a pedir, mas a praticar. Às vezes a gente pede e não vem. Por quê? Se eu tenho semente, eu tenho que plantar para colher. E muitas vezes eu tenho a semente e eu como a semente. Semente nunca foi para ser comido. Nunca foi. Meu pai colhia o milho, colhia o trigo, colhia a macaxeira, ele guardava cada semente daquela, ele separava a semente. A espiga de milho ele pegava e fazia assim, ó. Ele olhava aqui todas as carreirinhas de milho, para ver se toda ela estava retinha e todas eram do mesmo tamanho. Daí as pontas que eram menores, ele fazia isso aqui, ó. Tirava aqueles ali e deixava ela perfeita, mas não podia na carreirinha estar assim, ó. Tinha que estar reta. E a gente olhava para aquilo e dizia: pai, para que isso? Meu filho, isso é semente. Teve um ano que nós ficamos sem arroz. E a gente comia só o que plantava e colhia. Mas tinha uma caixa cheia de arroz. Daí a mãe chegou para ele e disse: Elmo, leva o arroz para descascar. Ele disse: nós não temos arroz. A mãe disse: tem uma caixa. Ele disse: não temos. Aí a mãe foi lá com ele e disse: isso aqui. Ele disse: isso é semente. E ela disse: mas não é arroz? Ele disse: é semente de arroz. Se eu comer isso aqui, nós não vamos ter para gerações. Semente não se come. Você pode estar no maior aperto da vida. Semente é semente. Qual é a nossa semente quando a gente recebe o nosso salário, o nosso ganho? Qual é a semente? É o dízimo e oferta. Quem come a semente não multiplica. E a oferta? A oferta é o adubo. Quem planta sabe, tem que adubar, tem que colocar adubo no pé. E aí você que determina o adubo. O dízimo já está determinado, o adubo não. Quer prosperar? Seja um abençoador. Quando foi o primeiro tempo ali do Covid-19, nós fizemos na igreja a campanha Traga Alimento para a gente doar. Tinha várias famílias que precisavam, e graças a Deus lá na Compensa não teve um caso, a não ser o da Elaine, de Covid. Na primeira leva, na igreja não teve um caso. Mas a gente arrecadou comida, eu falei, fiz uma campanha de estraga comida. Aí chegou uma senhora com saquinhos, com um pouquinho. Não é um saquinho, 1 quilo de arroz, não, um pouquinho. Ela disse: pastor, lá em casa a gente coloca todo em potes. Ela disse: eu dividi. Eu peguei a metade do que eu tinha e eu trouxe. Aí eu pensei e vi, pela quantidade que ela trouxe, que tinha itens que ela não tinha 1 quilo. Não tinha 1 quilo. Porque ela trouxe só aqueles pacotinhos. Sabe o que essa mulher queria ter? Um ateliê de costura, né? Ateliê de costura. Sabe o que aconteceu na pandemia? Ela conseguiu o ateliê de costura. Hoje eu acho que ela está no Ceará, se não me engano. Foi embora. E ela montou o ateliê dela. E ela ainda disse para Deus: eu quero dentro da vila militar. Foi aonde? Dentro da vila militar. Irmão, com Deus não é troca.
com Deus é coração. Tenha um coração abençoador. Tenha um coração que abençoa. E espere de Deus. Há um ditado popular que diz que quem tem dinheiro faz dinheiro. É uma verdade. Mas quem tem dinheiro e coloca no banco do Senhor, ajudando pessoas, Deus derrama 100 vezes mais. Então leva essas duas mensagens nessa manhã. Eu fui salvo para salvar. Eu fui liberto para libertar. Eu sou próspero para abençoar. Mas tem gente que diz, eu não tenho nada. Você tem muito. É que você muitas vezes não consegue ver. E a gente muitas vezes não consegue ver que nós somos pessoas prósperas, abençoadas. Olha como é linda a igreja. Todo mundo bem vestidinho, todo mundo tranquilo, todo mundo bem. Ah, pastor, Quando a gente sai, quando a gente visita, quando a gente faz a obra de Deus, indo em lugares, você vai ver quanto Deus nos ama. Quantos Deus nos prospera. Então, a palavra de Deus para nós é que Abraão é o nosso pai da fé. Abraão foi pobre ou rico? Isaac foi pobre ou rico? Jacó. Pronto. Mas vamos lá para o outro lá que perdeu tudo, Ló. Ló tinha tudo, mas não conhecia Deus. Ló era riquíssimo, mas não conhecia Deus. Mas a Bíblia diz que toda noite ele orava e apresentava os filhos e pedia perdão pelo pecado dos filhos. Ele não conhecia Deus. Aí numa reunião no céu aparece Satanás. Deus olha para ele e diz, da onde tu vens? Ele veio lá de rodar a terra. Aí Deus faz uma pergunta, você tem visto o meu servo Jó? E ele não conhecia Deus. Ele diz, tem visto o meu servo Jó? Aí Satanás já começa a detonar, diz, também tu dá tudo para ele. O cara tem uma agência de carro novo, que naquela época o carro era camelos. Tinha só top, só Hilux. Como é que a outra ali é a Maroc está fora. Mas tinha tudo. Aí ele diz, tem tudo. Deus diz, vai lá, tira dele. Jó veio ali em uma lapada, em um dia, levou todos os filhos, pum, matou todos. Tirou as bênçãos materiais. E Jó continuou servo. Volta para o céu, outra reuniãozinha, lá está Satanás. E aí, como é que está meu servo Jó? Está bem, ele tem saúde. Vai lá, toca na saúde, mas não tire a vida. O cara pega uma lepra da cabeça, a planta dos pés. Imagina você com ferida nos pés, dá para andar? Aí ele fica lá sentado num canto com um caco de telha, raspando suas feridas. A mulher dele chega para ele e diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Que Deus é esse que permite tudo isso na tua vida? Ele olha para a mulher e diz, mulher, tu falas como uma doida. Não chamou de doida. Muitos pregadores dizem que chamou de doida, que não sei o quê. Não. Qual a mulher que ia aguentar ver o marido perder os filhos, perder a riqueza, perder a saúde sem chorar? E sem dizer, Deus leva, que eu não aguento mais ele sofrendo. Essa mulher é uma heroína. E aí? Deus foi lá e curou. E no capítulo 42 de Jó, Jó. Eu falei Ló antes, errei. Me corrigem. É Jó. No 42, ele vai orar pelos amigos que o abandonaram. E quando ele ora, a bênção de Deus vem em dobro.
Só os filhos que vêm a mesma quantidade. Mas fala na Bíblia que as mulheres, as filhas dele, foram as mais lindas que tinha. E não multiplicou a quantidade, mas a qualidade. Veio as mulheres mais lindas. A mesma mulher. Nós precisamos entender que as provações que vêm, nós temos que passar por elas, sendo servos, glorificando a Deus e entendendo que Deus vai dar o resultado. Aprenda a glorificar a Deus no problema. Aprenda a ser servo no problema, na dificuldade. Não use desculpa. Continue fazendo a obra, custe o que custar. E aí você pode dizer, prepara a mão que a bênção vai chegar. Não pare. Não pare. É um despertar para nós. Lembre, Deus nos salvou para salvar, nos curou para curar, nos libertou para libertar, nos abençoou para abençoar. Não retenha se você quer muito. Faça que nem o pastor Martim sempre disse, como eu falo. Ele tem a fala dele, eu tenho a minha. A dele é, guarde o do galeto. A minha é, tem que sobrar. Do Ramires é a moeda que abençoa. Nem sei se eu podia falar, Ramires. Me perdoe. Quando a gente tem amigo, a gente não pede permissão, né? Tenha o do galeto, faça sobrar e tenha a moeda abençoadora. Não tenha medo de abençoar. E não entra nessa. Essa pessoa não merece. Não é por merecimento. É por você. Nós não somos salvos por merecimento. Nós somos salvos por Cristo. Por Ele. Ele não precisava morrer para nos salvar. Ele estava salvo, Ele estava no céu, Ele veio por Ele. Ele disse, nós fizemos, nós criamos nossa imagem e semelhança e não pode se perder. Então tenha Cristo, seja Cristo na vida dos outros e leve a mensagem da cruz, a mensagem salvadora. É isso e mais nada do que isso. Ponto final. Você foi ganho para ganhar, abençoado para abençoar. Eu quero orar nessa manhã. Se tiver líderes do GC, eu quero orar por você. Se você tiver aí, é líder do GC, vem aqui, eu quero orar por ti.